Olá, caros amigos dos oitavos anos, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos de volta para mais uma aula de história dos oitavos anos, baseado naquilo que já foi dito hoje no Centro de Mídias, né? Hoje o Centro de Mídias mais uma vez explorou a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Só que hoje especificamente eles abordaram a exploração dos ingleses sobre os portugueses e uma consequente escada de exploração na sociedade colonial brasileira. E essa escadinha de exploração que eu vou tentar explicar para vocês ajuda a refletir como funciona a sociedade hoje em dia. Pois bem, vamos pensar aqui, né, nos nossos 520 anos de história de Brasil. O primeiro povo explorado nesse território que hoje vemos foram os indígenas, que foram explorados pelos portugueses logo quando eles chegaram em 1500. Eles foram explorados inicialmente no período pré-colonial por quase 50 anos e não deixaram de ser explorados até hoje, 2020, a ponto de praticamente quase não existirem, terem reservas muito pequenas para que tentem perpetuar seus costumes, o que é quase impossível, pois eles sofreram e sofrem um processo constante de aculturação. Com a vinda da família real portuguesa para cá, houve um outro setor explorado da sociedade, que eu não deveria tratar sobre ele agora, mas já vamos falar, que foi a exploração do nobre português sobre o português que aqui estava. Porque quando eles vieram fugido dos franceses lá do bloqueio continental da aula anterior, com a ajuda dos ingleses, o português nobre que veio com a família real explorou o português que aqui estava, tomando moradia deles, escrevendo nas 10.000 casas mais luxuosas que existiam aqui, PR, príncipe regente, e tomando a posse de terra deles, né? Rico se apropriando de terra de rico. Só que talvez o povo mais massacrado na história do Brasil, nessa escada de exploração, foi o povo que nem gostaria de estar aqui, que ele já foi explorado inicialmente lá em seu continente, que é o povo africano. O povo africano foi explorado dentro do seu continente, capturado, vendido nos portos africanos, povos completamente diversos. A África é um continente extremamente rico, diversificado. Foram vendidos nos portos africanos, trazidos para cá. E aqui, agora vem a escada de exploração que essa vinda da família real trouxe como pauta da aula de hoje. Veja bem, primeiro a gente tem português explorando indígena. Depois a gente tem português explorando a mão de obra africana, a vida dos africanos e a desmantelação praticamente de uma cultura africana. Depois a gente tem português explorando português. E por fim, com o bloqueio continental, com a vinda da família real fugida para cá, com a ajuda da Inglaterra, nós temos a abertura do então Brasil para os ingleses na parte comercial. Então nós temos ricos ingleses explorando ricos portugueses. Ou seja, a história da vinda da família real portuguesa acaba por refletir muito a história de como vivemos hoje em dia. Afinal de contas, como nós vivemos hoje em dia? A história da nossa sociedade
nós, em 2020, brasileiros, é uma história de pessoas que possuem capital explorando outros que não possuem capital. É uma exploração do mais forte sobre o mais fraco. A violência da exploração de 200, 300 anos atrás talvez fosse mais explícita. A violência agora ela é normatizada. Ela é normatizada com carteira de trabalho e tudo mais. Mas é uma violência, sim. Há uma violência e eu faço parte dessa violência, porque é um sistema. Porque se tem todas essas coisas rodeadas aqui atrás de mim que custam dinheiro, há uma exploração de mão de obra em algum lugar. No caso brasileiro, ainda, falando sobre Dom João VI, o Dom João VI é pedido de volta pelo povo português após o Congresso de Viena. Ele retorna para Portugal não mais como príncipe regente, mas sim como o rei de Portugal, e ele deixa aqui o filho dele, o príncipezinho Dom Pedro I, que não vai às margens do rio Piranga gritar independência ou morte, mas que vai às margens do rio qualquer aí, um córregozinho qualquer, gritar: Portugal, não nos explorem mais, pode deixar que nós, que aqui estamos no Brasil, damos conta de explorar esse povo sozinho. E assim segue a história. Assim segue a história do Brasil e do brasileiro, lutando todos os dias para não ser explorado, independentes e mortos de fome. Até.